Boa noite. Antes de qualquer coisa, eu quero que você diminua o ritmo. Pare por um instante. Respire fundo. Porque existe algo acontecendo agora, algo que talvez você ainda não consiga explicar, mas que já começou a tocar o seu espírito. Essa não é apenas mais uma mensagem para encerrar o seu dia. Essa é uma palavra que pode mudar completamente a forma como você vai dormir hoje. E até o que você vai viver a partir de amanhã. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Não foi coincidência você ter parado para ouvir isso. Existe um direcionamento acontecendo. Existe um cuidado sendo liberado. Existe um agir invisível de Deus se movendo na sua vida neste exato momento. E eu preciso te dizer algo logo no início. Algo que talvez você nunca tenha parado para pensar com profundidade. A noite não é apenas um momento de descanso. A noite também é um momento de revelação. Enquanto muitos estão dormindo, Deus está trabalhando. Enquanto seus olhos estão fechados, o céu continua atento. Enquanto você descansa, Deus guarda, protege, livra e muitas vezes revela. E é exatamente sobre isso que eu preciso falar com você hoje. Preste atenção, com todo o seu coração. Você acredita que Deus revela o oculto? Você acredita que existem coisas acontecendo ao seu redor que você não está vendo, mas que Deus já está vendo? Porque o que eu vou te dizer agora não é leve, é profundo, é sério e pode mudar completamente o seu discernimento. Deus vai te livrar de coisas que você não está vendo. Sim, existem situações acontecendo agora, enquanto você vive sua rotina, enquanto você confia, enquanto você segue sua vida. Coisas estão sendo movimentadas nos bastidores. Palavras estão sendo ditas longe da sua presença. Intenções estão sendo formadas em silêncio. E você simplesmente não percebe. Você não vê, você não sabe. E se Deus não intervir, você nem vai imaginar. Mas hoje, algo muda. Hoje não é uma noite comum. Hoje é uma noite de revelação. Hoje é uma noite em que Deus começa a abrir os seus olhos. Mesmo que isso aconteça aos poucos. Eu vou repetir isso, porque isso precisa entrar profundamente dentro de você. Deus vai te livrar de coisas que já estão acontecendo, mas que você ainda não percebeu. E talvez o mais forte disso tudo é que quando Deus começa a revelar, nem sempre é confortável. Às vezes dói, às vezes decepciona, às vezes quebra expectativas, às vezes mostra verdades que você não queria ver. Mas escuta isso com muita atenção. Não é destruição, é proteção, não é perda, é livramento. Não é o fim de algo bom. É Deus te arrancando de algo que parecia bom, mas não era. Existe uma diferença muito grande entre algo dar errado e Deus impedir algo pior. E muitas vezes, aquilo que parece uma decepção, na verdade, é o cuidado de Deus na sua vida. Talvez você esteja prestes a descobrir algo sobre alguém, sobre uma amizade, sobre um relacionamento, sobre uma situação. E no primeiro momento, você pode sentir dor, pode sentir frustração, pode até perguntar, por que isso? Mas depois você vai entender. Se Deus não tivesse te mostrado, aquilo poderia ter te destruído lá na frente. Existe algo acontecendo no mundo espiritual agora. É como se Deus estivesse dizendo, eu não vou permitir que você continue sendo enganado. Eu não vou permitir que você caminhe no escuro. Eu não vou permitir que você permaneça em algo que não vem de mim. E isso é muito forte, porque muitas vezes nós confiamos, nós acreditamos, nós nos entregamos e não percebemos o que está por trás. Talvez você seja uma pessoa assim, de coração bom, que acredita nas pessoas, que prefere confiar do que desconfiar, que vê o melhor nos outros e por causa disso já se machucou, já se decepcionou, já confiou em quem não deveria, já deu valor a quem não reconheceu, já entregou tempo, atenção, carinho e recebeu ingratidão, frieza ou até falsidade, mas mesmo assim, você continuou sendo quem você é. E Deus viu isso. Deus viu cada lágrima que você não mostrou,
Deus viu cada decepção que você guardou em silêncio. Deus viu cada momento em que você ficou sem entender. E agora, chegou o tempo de resposta. Chegou o tempo de revelação. Chegou o tempo em que Deus começa a mostrar aquilo que estava escondido. Existe uma palavra muito forte que diz: "O Senhor me fez saber." Olha isso. Não foi alguém que contou. Não foi uma descoberta humana. Não foi coincidência. Foi Deus. E quando Deus faz saber, não tem como ignorar. Não tem como fingir que não viu. Não tem como voltar a ser como antes, porque a revelação muda tudo. E talvez, até hoje, você tenha vivido situações sem perceber o que realmente estava acontecendo. Talvez pessoas tenham se aproximado de você com intenções erradas e você não percebeu. Talvez alguém tenha falado mal de você e você nunca soube. Talvez alguém tenha tentado te prejudicar e você continuou confiando. Mas isso não significa que Deus não estava vendo. Ele estava. E Ele continua vendo. E agora, Ele começa a agir. Agora, Ele começa a revelar. Agora, Ele começa a mostrar. E quando isso acontecer, máscaras vão cair. Verdades vão aparecer. Situações vão se esclarecer. E você vai entender coisas que antes não faziam sentido. Vai lembrar de detalhes. Vai conectar situações. Vai perceber sinais que antes passaram despercebidos. E então, tudo vai fazer sentido. Mas eu preciso te preparar para isso. Não tenha medo. Não tenha medo do que Deus vai te mostrar. Porque aquilo que Deus revela, Ele também te dá força para suportar. Ele não revela para te destruir. Ele revela para te proteger. Ele revela para te posicionar. Ele revela para te livrar. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de quebra de enganos. Hoje é noite de Deus começar uma limpeza espiritual na sua vida. E eu sinto isso com muita força. Existe uma limpeza começando agora. Pessoas vão se afastar. Situações vão mudar. Ambientes vão perder o sentido. E não será por acaso. Será Deus organizando a sua vida. Será Deus te reposicionando. Será Deus te protegendo. E talvez você nem perceba imediatamente. Mas nos próximos dias, você vai ver. Vai perceber. Vai entender. E vai dizer: era Deus. Era Deus cuidando de mim. Era Deus me livrando. Era Deus me protegendo de algo que eu não tinha condição de enxergar sozinho. Agora, guarda isso no seu coração. Nem todo livramento é visível. Nem todo cuidado é percebido na hora. Às vezes Deus simplesmente impede, afasta, quebra e você só entende depois. Por isso, hoje, antes de pedir qualquer coisa, agradeça. Agradeça pelos livramentos que você viu e principalmente pelos que você não viu, porque são esses, os invisíveis, que muitas vezes são os mais importantes. Agora em silêncio, dentro de você, diga: Pai, eu confio em Ti, mesmo sem entender tudo. Faz a Tua obra na minha vida. Entrega, confia, descansa, porque enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você descansa, Deus revela. Enquanto você silencia, Deus age. E essa noite não será uma noite comum. Será uma noite de cuidado, de proteção e de um agir invisível, que vai começar a transformar a sua vida. Amém. Existe algo muito profundo acontecendo nesta noite. Algo que não pode ser explicado apenas com palavras, mas que pode ser sentido por quem está com o coração aberto. Talvez você não perceba ainda com clareza, mas algo dentro de você já começou a se mover. É como se uma luz estivesse acendendo lentamente, dentro da sua mente, dentro do seu espírito. E essa luz tem um propósito: revelar, mostrar, despertar. Porque existem fases da vida em que Deus simplesmente abençoa. Mas existem outras em que Ele precisa revelar. E essa noite não é sobre receber algo novo. É sobre enxergar aquilo que sempre esteve aí, mas oculto. Preste atenção nisso. Nem todo problema começa de repente. Muitas coisas começam pequenas, disfarçadas, silenciosas e vão crescendo.
sem que você perceba. Uma palavra mal colocada, uma atitude estranha, uma mudança sutil no comportamento de alguém, um afastamento que não é explicado, uma presença que já não é mais a mesma. E você sente, mas ignora, porque prefere acreditar que está tudo bem, porque não quer desconfiar, porque não quer perder, porque não quer enfrentar. Mas Deus não ignora, Deus não fecha os olhos, Deus não finge que não vê. E quando chega o tempo certo, Ele revela. E eu sinto dizer isso com muita clareza. Você está entrando em um tempo de discernimento, um tempo em que você vai começar a perceber coisas que antes passavam despercebidas, vai olhar para situações antigas e entender o que realmente estava acontecendo. Vai olhar para pessoas e enxergar além da aparência. Vai perceber intenções, sem que ninguém precise te contar. E isso não é desconfiança, isso é direção espiritual. Existe uma diferença entre viver desconfiando de tudo e viver com discernimento. E o que Deus está te dando agora não é medo, é visão. Porque quando você enxerga, você não é mais enganado. Quando você entende, você não é mais manipulado. Quando você discerne, você não é mais levado por qualquer palavra. E talvez, muitas vezes, você tenha sido bom demais, confiado demais, disponível demais. E algumas pessoas se aproveitaram disso. Mas escuta isso com muita atenção. Esse tempo acabou. Deus está te levando para um novo nível. Um nível onde você continua sendo bom, mas não é mais ingênuo. Um nível onde você continua amando, mas não aceita qualquer coisa. Um nível onde você continua sendo verdadeiro, mas não permite permanecer em ambientes de falsidade. E isso vai exigir decisões. Sim, porque nem todo mundo vai continuar na sua vida. Nem toda conexão será mantida. Nem toda presença será saudável. E quando Deus começa a revelar, Ele também começa a separar. Separar o verdadeiro do falso. Separar o que edifica do que destrói. Separar o que vem dele do que nunca veio. E talvez isso seja a parte mais difícil, porque envolve sentimentos, envolve história, envolve vínculos, mas também envolve propósito. E o seu propósito é maior do que qualquer ligação que não vem de Deus. Guarde isso no seu coração. Nem todo afastamento é perda. Às vezes, é proteção. Nem toda decepção é o fim. Às vezes, é o começo de algo muito melhor. Nem toda revelação vem para te ferir. Às vezes, vem para te libertar. E é exatamente isso que começa a acontecer agora. Uma libertação, uma quebra de ilusões, uma abertura de olhos. E talvez você esteja pensando, mas e se eu não estiver preparado para ver? E eu te respondo com toda certeza, se Deus decidiu te mostrar, é porque você já está preparado. Porque Deus não revela antes da hora. Ele revela no momento certo. No momento em que você consegue suportar. No momento em que você consegue entender. No momento em que aquilo não vai te destruir, mas te fortalecer. Existe algo muito forte que eu sinto agora. Algumas pessoas que estão ouvindo essa mensagem já vinham sentindo, já vinham percebendo sinais, já vinham tendo dúvidas, mas estavam ignorando. Estavam tentando se convencer de que não era nada, mas no fundo, já sabiam. E essa mensagem vem como confirmação, vem como resposta, vem como aquele agora faz sentido. E a partir de hoje, você não vai mais conseguir ignorar. Porque quando Deus fala, Ele insiste, Ele confirma, Ele reforça, até que você entenda, até que você veja, até que você se posicione. E posicionamento é algo que vai ser exigido de você. Não adianta apenas saber, não adianta apenas perceber, não adianta apenas sentir. Você vai precisar agir, vai precisar decidir, vai precisar escolher o que permanece e o que precisa ir. E talvez isso doa, mas também vai te libertar. Porque viver cercado de mentira cansa. Viver em ambientes falsos desgasta. Viver em relações desequilibradas enfraquece. E Deus não quer isso para você. Deus quer verdade. Deus quer paz. Deus quer alinhamento.
E tudo isso começa com revelação. Agora, eu quero que você entenda algo ainda mais profundo. Nem todo livramento acontece depois do problema. Alguns acontecem antes da queda, antes da dor, antes da perda, antes do prejuízo. E são esses livramentos que você quase nunca percebe. São aqueles momentos em que algo não dá certo e você fica frustrado sem saber que aquilo foi Deus te protegendo. São aqueles afastamentos inesperados que depois você entende o porquê. São aquelas portas que se fecham e que mais tarde você agradece. E talvez, hoje, você esteja vivendo algo assim. Algo que não fez sentido, algo que te incomodou, algo que você não entendeu, mas que, na verdade, foi Deus. E agora, Ele começa a te mostrar. Agora, Ele começa a revelar. Agora, Ele começa a conectar tudo. E você vai entender. Nada foi por acaso. Nada foi coincidência. Tudo tinha um propósito. Tudo fazia parte de um cuidado. E esse cuidado continua. Essa proteção continua. Esse agir continua. E essa noite é só o começo. O começo de um novo nível de consciência. O começo de um novo nível espiritual. O começo de uma nova fase, onde você não apenas sente, mas entende. Onde você não apenas vive, mas discerne. Onde você não apenas confia, mas enxerga. E eu quero que você agora, em silêncio, ou até mesmo em voz baixa, declare isso. Senhor, abre os meus olhos, me mostra aquilo que eu preciso ver, me livra daquilo que eu não consigo perceber sozinho. Sinta isso, receba isso, porque algo já começou, e nos próximos dias você vai perceber sinais, vai notar mudanças, vai ver respostas, e vai lembrar dessa noite, vai lembrar desse momento, e vai dizer, foi aqui que tudo começou a mudar. Existe um momento na vida de toda pessoa em que Deus deixa de apenas sussurrar e começa a falar com clareza. E eu sinto que você está entrando exatamente nesse momento. Até aqui, talvez você tenha vivido fases de dúvidas, fases de confusão, fases em que você sentia, mas não tinha certeza. Mas agora Deus não quer mais que você apenas sinta, Ele quer que você veja, Ele quer que você entenda, Ele quer que você tenha clareza, porque existe algo muito sério que precisa ser dito. Aquilo que não é revelado continua te afetando. Aquilo que fica escondido continua influenciando sua vida. Aquilo que você não enxerga continua tendo acesso a você. E é por isso que Deus, em certos momentos, decide revelar. Não porque Ele quer te ferir, mas porque Ele quer te proteger. Preste atenção nisso com profundidade. Existe gente que está perto, mas não está a favor. Existe gente que conversa com você, mas não torce por você. Existe gente que aparenta cuidado, mas carrega intenções que você nem imagina. E o mais perigoso é que muitas vezes essas pessoas não parecem perigosas. Elas parecem normais, parecem confiáveis, parecem próximas. E é exatamente aí que está o risco, porque o engano nunca vem com aparência de engano. Ele vem disfarçado, ele vem sutil, ele vem com aparência de verdade. Mas Deus vê além. Deus vê o que ninguém vê. Deus conhece o que está escondido. E quando Ele decide agir, nada fica oculto. Talvez você esteja se perguntando agora, mas por que Deus não mostrou antes? E a resposta é simples. Porque existe um tempo certo para tudo. Existe um tempo para viver. E existe um tempo para enxergar. Existe um tempo para confiar. E existe um tempo para discernir. E agora é tempo de discernimento. Agora é tempo de maturidade espiritual. Agora é tempo de crescimento. Porque Deus não quer mais que você viva apenas de sentimentos. Ele quer que você viva de direção. E direção exige clareza. Clareza exige revelação. E revelação exige coragem. Sim, porque não basta Deus mostrar. Você vai precisar ter coragem para aceitar. Coragem para encarar a verdade. Coragem para tomar decisões. Coragem para se posicionar. E talvez
esse seja o maior desafio. Porque muitas vezes nós preferimos não ver, preferimos ignorar, preferimos manter como está, para não precisar enfrentar. Mas escuta isso com muita atenção. Ignorar não protege. Ignorar não resolve. Ignorar apenas prolonga algo que Deus já quer encerrar. E eu sinto isso com muita força agora. Deus está encerrando ciclos. Ciclos de engano, ciclos de confusão, ciclos de convivência com aquilo que não vem dele. E isso pode incluir pessoas, ambientes, situações, até pensamentos. Sim, porque nem tudo que você pensa vem de você. Existem influências, existem vozes, existem cargas que vão se acumulando e que, se não forem identificadas, continuam te afetando. Mas hoje começa uma limpeza espiritual, uma limpeza emocional, uma limpeza de conexões. E toda limpeza exige remoção, exige corte, exige separação. E talvez isso doa, mas também cura. Talvez isso incomode, mas também liberta. Talvez isso assuste, mas também fortalece. Porque depois que a verdade aparece, você nunca mais volta para o mesmo lugar. Depois que você enxerga, você não aceita mais viver no escuro. Depois que Deus revela, você não consegue mais fingir que não viu. E é exatamente isso que vai acontecer. Você não vai mais conseguir ignorar certos comportamentos. Você não vai mais aceitar certas situações. Você não vai mais se adaptar ao que não faz bem. Porque algo dentro de você mudou. E essa mudança é Deus. Agora, eu quero que você entenda algo ainda mais profundo. Deus não está apenas tirando coisas da sua vida. Ele está te preparando para algo maior. Porque não faz sentido Deus limpar se Ele não for preencher. Não faz sentido Deus afastar se Ele não for trazer algo melhor. Tudo que Deus remove, Ele substitui por algo alinhado com o propósito. Então não tenha medo das perdas, não tenha medo dos afastamentos, não tenha medo das revelações, porque tudo isso faz parte de um processo de alinhamento, um processo de crescimento, um processo de posicionamento, e você está dentro dele agora. Agora, eu quero que você feche os olhos por um instante e apenas ouça essa oração. Deixe que cada palavra entre dentro de você, como um bálsamo, como uma cobertura, como um direcionamento. Pai, nesta noite, eu coloco diante de Ti a vida dessa pessoa que está ouvindo agora. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor conhece os pensamentos dela. O Senhor conhece aquilo que ela ainda não viu, mas que o Senhor já viu. Pai, começa a revelar, começa a mostrar, começa a trazer clareza, arranca todo o engano, quebra toda mentira, derruba toda máscara, afasta toda pessoa que não vem de Ti, desfaz toda a armadilha invisível, livra de todo o mal que ainda não foi percebido, protege, guarda, direciona e dá discernimento. Que os olhos espirituais sejam abertos, que a mente seja alinhada, que o coração seja fortalecido e que essa pessoa não tenha medo da verdade, mas abrace aquilo que vem de Ti, porque tudo que vem do Senhor traz paz, traz direção, traz vida. Pai, faz a Tua obra, do Teu jeito, no Teu tempo, mas não permita que ela continue sem ver aquilo que precisa ser visto. Em nome de Jesus, amém. Respire fundo agora, sinta isso, porque algo foi liberado, algo começou, e essa noite vai marcar um novo tempo. Um tempo de clareza, um tempo de proteção, um tempo de revelação. E você vai perceber isso muito mais rápido do que imagina. Existe um ponto em toda a jornada espiritual em que não dá mais para voltar atrás. Um ponto em que você não consegue mais fingir que não entendeu. Um ponto em que a verdade já foi revelada. E agora você precisa decidir o que vai fazer com ela. E eu sinto, com muita clareza, que você chegou exatamente nesse ponto. Essa noite não foi comum. Essa mensagem não foi apenas mais um conteúdo. Isso foi um divisor de águas. Porque algo foi ativado dentro de você. Algo despertou. Algo abriu. E quando isso acontece,
a vida nunca mais segue do mesmo jeito. Talvez a partir de amanhã, você comece a perceber coisas diferentes. Situações que antes pareciam normais vão te incomodar. Conversas que antes você ignorava vão te chamar atenção. Pessoas que antes você não questionava vão te gerar discernimento. E não será paranoia, não será desconfiança exagerada, será clareza, será maturidade, será Deus te mostrando aquilo que você precisava ver. E lembra do que foi dito lá no início, nem sempre a revelação vem com conforto. Às vezes ela vem com impacto, mas sempre vem com propósito, porque Deus não revela para confundir, Ele revela para alinhar. Ele não mostra para te ferir, Ele mostra para te proteger. Ele não expõe para te destruir, Ele expõe para te libertar. E agora, existe algo muito importante que você precisa entender. Depois da revelação, vem o posicionamento. Sim, porque não adianta ver e continuar igual. Não adianta entender e não mudar nada. Não adianta perceber e permanecer na mesma situação. Você vai precisar tomar decisões, talvez decisões difíceis, talvez decisões que envolvam afastamento, talvez decisões que envolvam dizer não, talvez decisões que envolvam sair de ambientes, encerrar ciclos, reavaliar relações. E eu sei, isso não é fácil, mas escuta isso com toda força. É necessário. Porque aquilo que Deus revela não é para ser ignorado, é para ser tratado, é para ser resolvido, é para ser encerrado ou ajustado. E você não está sozinho nisso. Deus não apenas mostra, Ele também te sustenta. Ele não apenas revela, Ele também te fortalece. Ele não apenas abre os seus olhos, Ele também segura a sua mão no processo. E existe algo muito forte que eu sinto agora, uma mudança de atmosfera, como se algo estivesse sendo quebrado, como se algo estivesse sendo removido, como se cadeias invisíveis estivessem sendo desfeitas. E talvez você não veja, mas você pode sentir uma leveza diferente, uma clareza diferente, uma paz que começa a surgir, mesmo sem todas as respostas. Isso é Deus, isso é cuidado, isso é proteção. Agora, guarda isso com você. Nem todo mundo vai entender a sua mudança, nem todo mundo vai aceitar o seu posicionamento, nem todo mundo vai gostar da sua nova forma de agir. Mas não é sobre agradar pessoas, é sobre obedecer direção, é sobre viver em verdade, é sobre proteger aquilo que Deus está construindo na sua vida. E se for preciso escolher, escolha a paz, escolha a verdade, escolha o que vem de Deus, porque tudo aquilo que não vem dele, cedo ou tarde, pesa, cansa, confunde, desalinha. Mas aquilo que vem de Deus traz leveza, traz direção, traz segurança. E é exatamente para isso que você está sendo conduzido. Agora, antes de encerrar, eu quero te conduzir a uma declaração final. Uma declaração que sela tudo aquilo que foi liberado nessa noite. Repita dentro de você, ou em voz baixa: Senhor, eu recebo a tua revelação. Eu aceito a tua direção. Eu não vou ignorar aquilo que o Senhor está me mostrando. Me dá coragem para me posicionar. Me dá sabedoria para agir. E me dá paz para seguir em frente. Eu confio em ti. E eu sei que o teu cuidado está sobre a minha vida. Respire fundo. Sinta isso. Porque algo foi selado agora. E essa noite vai ficar marcada. Como a noite em que Deus começou a abrir os seus olhos. Como a noite em que Deus começou a limpar a sua vida. Como a noite em que tudo começou a mudar. Agora, leve isso com você. Guarde isso no seu coração. E não esqueça, se essa palavra falou com você, se você sentiu que isso era para a sua vida, compartilhe com alguém que também precisa disso. Porque existem pessoas que estão vivendo exatamente o que você viveu, mas ainda não entenderam. E essa mensagem pode ser a resposta que elas estão esperando. E se você quer continuar recebendo palavras como essa, permaneça conectado, porque ainda existem muitas coisas que Deus quer revelar. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, e que essa noite seja apenas o começo de um novo tempo na sua vida.
Amém.